Em 1953, um pastor metodista chamado Charles Allen, ele teve uma revelação que eu creio da parte de Deus. E ele entendeu que cura emocional, restabelecimento psicológico deveria andar junto com vida espiritual. Ou seja, para termos uma cura completa, plena das nossas emoções, da nossa psique, nós deveríamos aliar o cuidado terapêutico e também o cuidado espiritual. Então foi isso que Charles Allen recebeu de Deus no coração dele, e em 1953, a igreja dele em Houston se tornou a maior igreja do mundo, nesse sentido, a igreja metodista, a maior igreja metodista do mundo, e ele escreveu esse livro, A Psiquiatria de Deus. Esse livro é maravilhoso, é fantástico, não sei quantos de vocês tiveram já a oportunidade de baixá-lo na internet e ler. O livro é maravilhoso. E em 2023, um médico psiquiatra chamado Ismael Sobrinho resolveu resgatar uma parte do que Charles Allen havia escrito. E ele lançou um livro chamado Psiquiatria e Jesus, que eu hoje vou usar muito esse livro. Ele atualizou muito daquilo que Charles Allen falou lá atrás. E ele principalmente deu uma conotação maior ao que nós vemos hoje como adoecimento emocional, como depressão, ansiedade e outros tipos de transtornos. Nós vamos hoje falar sobre uma coisa extremamente importante para mim e para você. Quantos aqui podem dizer que já tiveram momentos muito felizes na sua vida? Levantem a mão. Glória a Deus por isso, olha que coisa boa. Quantos já tiveram muitas alegrias? Também levante a mão. Quem já teve muitas alegrias? Olha aí, coisa linda. Você sabia que sua felicidade e sua alegria não muda você? Não. Segundo os especialistas em comportamento humano, as mudanças mais drásticas que nós sofremos em nossa existência vêm das coisas negativas que acontecem conosco. O que muitas vezes molda a nossa existência, o nosso comportamento e até nossas escolhas, vem justamente dos nossos traumas, das nossas dores, das nossas frustrações. É por isso que hoje nessa série, A Psiquiatria de Deus, nós vamos falar sobre como suas dores e traumas mudaram você. Você não é mais a mesma pessoa, não é. Você não é mais a mesma pessoa desde que aquilo te aconteceu. Você não é mais a mesma pessoa desde que traíram você. Você não é mais a mesma pessoa desde que magoaram você. Você não é mais a mesma pessoa desde que ofenderam você ou humilharam você. E eu posso passar a noite falando coisas negativas que tiveram o poder de mudar você. Talvez tornaram você uma pessoa mais séria, mais precavida, excessivamente desconfiada. Eu não sei. Mas você é o resultado bem mais do que te aconteceu negativamente do que aquilo que foi bom. Ninguém diz, eu fui transformado porque eu passei um tempo rindo. Ninguém é mudado por isso. Senão seria muito simples lidar com o processo. O que muda a gente são nossas dores e traumas. Por isso nós vamos falar sobre isso hoje. E a cada ponto que eu tratar, eu vou passar para vocês uma prática, para vocês decidirem qual delas vocês vão usar para lidar com o que eu vou falar aqui, porque eu vou mostrar para vocês como os seus problemas, os seus traumas, as suas dores mudaram você. Transformaram você, talvez, numa pessoa totalmente diferente daquilo que você imaginou, e muitos nem percebem isso. Gente, olha só, todos carregamos marcas da vida. É ou não é, igreja? Eu não vou ficar pedindo para você lembrar de nenhuma dor, não. Mas entenda que algumas cicatrizaram, outras continuam abertas. Às vezes eu atendo pessoas que contam histórias com dor e sofrimento que aconteceram 15, 20 anos atrás. E eu posso dizer que algumas dessas histórias são de tempos mais remotos, aconteceram na infância dessa pessoa, e até hoje isso é uma marca negativa no coração. E eu vou te dizer, a escolha, a vida, as decisões, a forma como essa pessoa se comporta, a maneira como essa pessoa se relaciona, é muito moldado por isso.
é muito moldado por isso. Ou seja, dores e traumas moldam o nosso jeito de sentir, agir e até crer. Até crer. Você já viu alguém fazer uma oração para Deus pesar a mão? Não, quem já viu? Eu tenho certeza que você já viu. Se você não fez, se fez, pede perdão a Deus. Assim, eu não peço mais para pesar a mão de ninguém, né? Mas tem gente que ora a partir da sua dor, a partir do seu trauma. Ô Senhor, queima, mas não queima pouco não, queima tudo, queima. E não está falando do mundo espiritual não, está falando de gente, né? As pessoas são assim, nós somos assim. Às vezes o que é negativo molda até a nossa forma de crer. E a gente percebe que tem pessoas que muitas vezes estão andando com Deus, caminhando com Deus há muito tempo, mas lidam com a sua fé a partir da sua dor, e não a partir da graça de Cristo. Charles Allen falou muito sobre isso, e Ismael Sobrinho, autor do livro A Psiquiatria e Jesus também. Então hoje nós vamos entender o que um trauma, uma dor, uma tristeza, vamos chamar tudo de trauma, ok? É porque a gente acha que trauma é só uma coisa severa. Não. Sabia que um susto que você leva pode ser um trauma? Um quase acidente pode te causar um trauma? Trauma é tudo aquilo que causa em você uma angústia, um espanto, uma dor, uma lembrança ruim. Tudo isso pode ser tratado como trauma. E você sabia que trauma, ele varia de pessoa para pessoa? Às vezes o que para mim não é nada, para você é um trauma. É um trauma. Talvez o que para o outro seja uma dorzinha que ele nem leva em consideração, para você é um problema seríssimo. Então trauma varia muito de pessoa para pessoa. E quando a gente fala de trauma, de dor, de angústia, de frustração, nós estamos falando de coisas que mudam o nosso comportamento de 4 maneiras diferentes que eu vou mostrar para vocês. E para cada uma delas nós vamos ter uma prática. Primeiro, entenda que o trauma rouba a sua identidade. Você conhece alguém que é conhecido pelo seu trauma? Não mexe com fulano, não, fulano sofreu muito na vida. É o trauma. A pessoa é conhecida pelo trauma. Não chega muito perto não, que essa pessoa é muito nervosa, porque desde que aconteceu aquilo, ela é uma pessoa nervosa. O trauma rouba a sua identidade. Cuidado, viu? Não vai relacionar com aquela pessoa, todo relacionamento ali não termina bem. Cuidado. Olha o trauma. E assim vai. Então o trauma ele rouba a sua identidade. Olha que interessante. A alma traumatizada perde a noção de quem realmente é. Muitas pessoas vivem sob o rótulo do que sofreram. Abusada, abandonada, rejeitado, coitada, largado. Foi deixado aqui, foi deixado lá. Gente, como eu ouço as pessoas popularmente justificarem as coisas de forma errada. Tem gente que vira para mim e fala assim, não, eu sei que o senhor é psicanalista, mas não precisa de terapia não. O problema desse menino é que ele foi adotado. Então rotulou a pessoa. Deu ao trauma ou à situação uma identidade. E não é assim que a vida funciona. Eu até estava me perguntando se iria perguntar isso a vocês, mas eu acho que eu vou perguntar. Posso perguntar? Nossa, está fraco esse pode. Não autorizou nem no céu e nem na terra. Posso perguntar? Qual é seu rótulo? Ixi. Fala só para a pessoa que está aí do seu lado. Eu sou nervoso. Qual é seu rótulo? Eu não tenho um pingo de paciência. Eu sou cri-cri. Tá, eu estou brincando, não precisa falar não. Calma, gente. É brincadeira. É só para você entender que todos nós, de alguma maneira, temos rótulos ou somos rotulados. A Bíblia está cheia disso. Muitas vezes você lê um texto bíblico, você não vê citar um nome, mas às vezes você vê Jesus, por exemplo, curar alguém e está lá o nome da pessoa. Mas muitas vezes você vê na Bíblia a pessoa sendo conhecida pelo rótulo. Quer ver? Certa vez Jesus curou uma mulher enferma que era conhecida
pela doença dela. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele e logo a hemorragia dela estancou. Era a mulher da hemorragia ou a mulher do fluxo de sangue. Eu acredito que na cidade inteira todo mundo já conhecia ela assim. Não, o senhor vai... Na terceira casa à direita tem uma mulher que tem um fluxo de sangue, só pode dobrar naquela esquina que fica por ali. Nós somos rotulados em família, nós somos rotulados no ambiente de trabalho, nas nossas amizades. Eu sou da época que podia colocar apelido. Quem também é dessa época aí, na juventude? Ah, meu Deus, eu não vou perguntar qual era o seu não, tá? Mas... a gente sofria com esses apelidos, né? E era muito engraçado. Às vezes você não sabia o nome do seu amigo, porque você conhecia ele pelo apelido. A gente era ensinado a rotular as coisas, só que a gente cresce e continua fazendo isso, só que a partir das nossas dores. Então o que o trauma faz? O trauma cria uma identidade própria e rouba a nossa identidade. Olha só, o trauma cria uma identidade secundária. Uma identidade secundária obscurecendo o valor dado por Deus a você. Às vezes eu escuto pessoas que ficam reforçando essa falsa identidade ou essa identidade secundária. Não, eu sou barraqueira mesmo. Não, você não é. Você não é. Não, eu sou uma pessoa difícil mesmo. Não, você não é. Os seus traumas, a sua vivência, as suas decepções e frustrações transformaram você nessa pessoa. Mas você não é. Então a gente tem que parar de aceitar uma identidade que não é nossa. Que não é nossa. Ixi, fulano é complicado. Não, não é. Você se tornou talvez difícil de conviver, e se você assumir isso, se você começar a dizer para si mesmo que você é assim, você vai acabar acreditando nisso, nessa identidade secundária, e você vai obscurecer o valor que Deus quer te dar, mesmo que você esteja dentro de uma igreja. Olha que interessante. Dietrich Bonhoeffer, eu já citei ele, tenho citado muito ele aqui na nossa série, A Psiquiatria de Jesus. Ele faz algumas questões muito interessantes. É um teólogo alemão maravilhoso. Ele diz: quem sou eu? Aquilo que os outros dizem de mim ou aquilo que eu sei de mim mesmo diante de Deus? Quem sou eu? O que os outros olham para mim e rotulam ou o que eu sei de mim mesmo diante de Deus? Gente, Deus nos dá um valor que na maioria das vezes a gente não consegue enxergar. Você tem muito valor para Deus. Tinha um corinho, não tinha, Vanberg, que a gente cantava antigamente. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. E por aí eu sou desafinado igual uma taquara, mas você tem valor. Não, vamos criar nossa música aqui. Só estão dizendo que você é complicado, mas você tem valor. Vocês estão entendendo como é que funciona a coisa? Inverte o processo ali. É isso que Dietrich Bonhoeffer está dizendo. A questão não é o que estão dizendo de você, e muito menos o que estão querendo que você acredite, mas acima de tudo aquilo que você entende de si mesmo diante de Deus, porque em Deus, em Cristo Jesus, toda a verdade sobre você é suportável. É suportável, Ele não julga, não condena. Toda a verdade sobre você é suportável. Carl Rogers, já citei ele aqui e falo para vocês. Se puder, leia pelo menos um livro de Carl Rogers. Ele foi quem desenvolveu a abordagem psicológica centrada na pessoa. Um cara extraordinário. Ele falou o seguinte: o trauma distorce a autoimagem, mas a cura começa com o reencontro do eu verdadeiro. O trauma distorce a autoimagem. E olha que interessante. Quem veio
de famílias que falam alto aqui? Levante a mão. Isso. Que quando está conversando parece que está brigando. Hã? Agora, quem veio de família briguenta mesmo? Isso, reunião de libertação para todo mundo que levantou a mão. Estou brincando, gente. Quem veio de família mansinha? Falando baixinho. Você tem... Hã? Pois é. A gente, nesse ambiente, a gente acaba criando uma imagem que não é nossa. Eu lembro que, como eu vim de uma família muito de falar alto, muito briguenta, eu de repente comecei a achar que aquilo era o certo, mas eu não era esse tipo de pessoa. Isso me dava um certo constrangimento de ficar discutindo por tudo, combatendo por tudo, tendo que convencer por tudo. Isso é extremamente cansativo. Teve uma hora que eu falei para mim, chega, eu não sou isso. O trauma distorce a autoimagem, mas a cura começa com o reencontro do eu verdadeiro. Quem é você? Não você que essa vida construiu, mas você de verdade. Você lembra do tempo que você era totalmente diferente do que é hoje? Até na sua fé? Pois é, tem como a gente resgatar isso. Eu coloquei uma prática aqui. Primeiro, esse exercício aqui é muito importante para você resgatar a sua identidade. Exercício de identidade restaurada, é assim que eu chamo. Escreva em um papel, eu sou, e complete com 10 declarações baseadas na palavra de Deus. Por exemplo, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou filho de Deus. Que mais? Eu sou abençoado. Que mais? Eu sou escolhida, tá vendo? É assim você vai colocando ali declarações baseadas na palavra de Deus. Leia em voz alta todos os dias por uma semana. Vale a pena. Ao invés de você acordar, eu sou bravo mesmo, eu sou enjoado mesmo, eu sou chato mesmo, eu sou difícil mesmo, eu sou complicado mesmo, quem quiser que me aguente, e eu nasci assim, vou morrer assim, e para com isso. Para com isso. Começa a dizer, eu sou amado, eu sou perdoado. É bíblico. Eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus. Eu mereço ser feliz. Eu creio no perdão que Deus me deu. Eu sou uma pessoa boa. Vai falando coisas bíblicas sobre você. E depois que você escrever isso, leia todos os dias em voz alta, para você resgatar a sua identidade em Deus. Pense em você. Pense em você. Então, o trauma, infelizmente, ele rouba a sua identidade original e coloca em você uma identidade secundária que você precisa aprender a resgatar. Mas não é só isso que os nossos traumas e nossas dores fazem, não. Tem uma coisa mais completa e complicada ainda. O trauma condiciona o seu comportamento. Você vai agir de acordo com aquilo que você construiu dentro de você. Dificilmente alguém vai ver em você algo melhor do que aquilo que você consegue ter dentro de você. Foi boa essa, né? Dificilmente alguém vai ver em você algo melhor do que aquilo que você tem dentro de você. Então, o trauma condiciona seu comportamento. De repente você se tornou uma pessoa crítica demais. Você se tornou uma pessoa difícil de conviver, que reclama de tudo. E tudo isso tem uma razão de ser lá atrás. Isso não aconteceu da noite para o dia, não. Eu sei que muito de nós tem a ver com o nosso temperamento, mas todo temperamento, gente, você encontra isso aí pelas redes sociais aos montes. Todo temperamento tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Fortaleça o que há de bom em você. Agora, quando o seu trauma começa a ditar o seu comportamento, isso é muito sério. Vai afetar muito os seus relacionamentos, vai afetar a forma como você lida com o seu trabalho, com as pessoas perto de você e até com quem você ama. Então, a gente precisa acordar para isso. Gente,
Só para você entender melhor, muitas reações impulsivas, explosões, medos e inseguranças são respostas de defesa. A gente chama isso de mecanismos de defesa. Isso é produzido por traumas, tá? O trauma ensina o corpo e a mente a se protegerem, mesmo quando já não é mais necessário. O problema já passou, mas você continuou. A situação já está resolvida, mas você continua agindo como se algo fosse acontecer. Você conhece gente assim? Que você fala assim, vou fazer uma viagem. A pessoa, cuidado com acidente. Eu acho que eu vou fechar esse negócio. Vê direito, viu? Que agora estão roubando isso, pegando aquilo, fazendo... É a pessoa toda assustada. Porque o comportamento está moldado por uma coisa que já passou. Mas a pessoa continua agindo e reagindo, mesmo quando já não é mais necessário. Somos nós somos assim. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, eu já citei esse versículo aqui para vocês, mas eu precisava repeti-lo hoje, porque é o apóstolo Paulo falando e dizendo, olha, eu também sou assim, tem hora que nem eu entendo o que eu estou fazendo. Ele diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Se está acontecendo a seguinte coisa com você, você talvez precise fazer a prática que eu vou ensinar aqui. Se você às vezes reage impulsivamente, tem uma atitude de medo ou explode, e de repente bate um sentimento de culpa, de arrependimento muito grande, onde você percebe que você exagerou, que você fez demais, que você foi demais, que você forçou demais. E aí você não sabe nem como consertar isso, porque não era o que você queria fazer, não era o que você queria dizer, mas foi o que você fez. Isso acontece porque o trauma condiciona seu comportamento. O trauma condiciona seu comportamento. Ismael Sobrinho, o médico que escreveu Psiquiatria e Jesus, ele escreve assim no seu livro: o trauma cria reações emocionais condicionadas, ativadas por gatilhos que fogem à lógica. Fogem à lógica. Às vezes o que está ativando essas reações em você é uma coisa tão inconsciente que se você não parar para raciocinar, você nunca vai descobrir o que é. Mas você sabe que de repente você olha para uma pessoa e fala, não gostei. Ou você chega num ambiente, essa aqui todo mundo já fez. Você chega num ambiente e fala assim, tá pesado aqui, viu? O ambiente aqui tá pesado, o negócio tá sério. Ele dá uma vontade de ir embora. Eu chamo de gatilhos emocionais, mas existem também os gatilhos espirituais. Que você chega no lugar e, opa, tem alguma coisa aqui, tá? Quando a gente fala sobre comportamento, não esqueça, talvez o seu trauma esteja moldando você. Freud, que é o pai da psicanálise, ele tem uma fala muito interessante, ele diz assim, o que não se fala, se manifesta em quê? Aquilo que você não fala e diz, olha, eu estou com esse problema, eu preciso de ajuda, vai virar o quê? Comportamento. Vai virar comportamento. É por isso que terapia é uma coisa tão maravilhosa, oração é extraordinário, porque nas duas situações você faz o quê? Fala. Fala para Deus, fala para um profissional, para um terapeuta, aquilo que muitas vezes ninguém dentro da sua casa conseguiria ouvir. Ninguém. Mas você fala, você fala. Por que é importante falar, gente? Porque traumas não verbalizados encontram caminho no corpo e nas ações. Cristo nos ajuda a reprogramar nossa resposta ao mundo. Tem uma prática terapêutica que eu gosto. Agora você vai salvar essa daqui. Se você quiser fazer pelo menos uma vez, eu acharia interessante. Não precisa fazer todo dia não, mas faça pelo menos uma vez, tá? Diário de gatilhos emocionais. Bora lá? Isso aqui é interessante. Anote por uma semana os momentos em que reagiu com raiva, medo ou fuga. Tente identificar o que provocou cada reação. Depois, ore
sobre esses gatilhos e peça a Deus para ressignificá-los, que é dar outro significado a essas situações. Você conhece gente que do nada dispara, pá! Pois é, a gente tem gatilhos emocionais evidentes e não tão evidentes. Mas preste atenção em você por uma semana e vai anotando. Quase que eu avancei o sinal vermelho. Porque quando eu vejo o amarelo me dá um gatilho, eu tenho que acelerar. Quando eu vejo aquela pessoa me dá um negócio ruim, outro gatilho. Quando eu sinto aquele cheiro me dá outro. Vai anotando. E depois você ora e fala: Deus, tira essas coisas de mim. Que tanto de estranheza é essa? Que tanto de coisa esquisita é essa que foi se juntando na minha cabeça, né? Então vai anotando aí quais são os seus gatilhos. Depois olhe para Deus ressignificá-los. Mas falando sobre traumas, por que é importante você não deixar que eles moldem você? Traumas, dores, porque o trauma enfraquece os relacionamentos. Enfraquece, gente. Não adianta. Muitas brigas, discussões, não é por conta da pessoa, é por conta do comportamento do trauma na pessoa. Vou explicar de novo. Muitas discussões, a maioria das discussões em relacionamentos, não é por causa da pessoa, é por causa do trauma que molda o comportamento da pessoa. E aí você, na verdade, não está brigando com a pessoa, você está brigando com o comportamento que o trauma gerou. Gente defensiva demais, gente ofensiva demais, gente reativa demais, tudo isso não é da gente. Olha só, vou dar uns exemplos aqui. Pessoas feridas se tornam defensivas, evitam intimidade, desconfiam do afeto, criam barreiras emocionais. Traumas antigos constroem muros onde deveria haver pontes. E aí, para conviver só com muito amor. Mas mesmo assim, o trauma, ele vai minando, ele vai desgastando. Quando o apóstolo João, ele escreve a sua primeira carta, além do Evangelho de João, ele escreveu também cartas ali, junto com as cartas paulinas, além do Apocalipse. Na sua primeira carta ele diz assim, olha, no amor, ele fala do amor de Deus. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Ele está dizendo que é no amor de Deus que nós nos aperfeiçoamos e nos libertamos das nossas defesas psíquicas que a gente foi construindo durante a nossa existência e que transformaram a gente em uma coisa que a gente não é e moldaram o nosso comportamento e agora afetam nossos relacionamentos. É assim. Aí vem o apóstolo João e diz, só no amor de Jesus, todos esses medos, traumas, tudo isso é lançado fora. Ismael Sobrinho, esse médico psiquiatra, autor do livro A Psiquiatria e Jesus, ele diz assim, as feridas emocionais não tratadas contaminam os vínculos afetivos e perpetuam ciclos de dor. Então, para eu viver bem com a minha esposa, para você viver bem também com a sua esposa, com o seu marido, você precisa tratar o seu trauma, a sua dor, aquilo que te fere, que moldou você, que molda seu comportamento. Você precisa tratar isso, porque senão isso vai acabar contaminando a relação. De vez em quando, tenha a singela, humilde coragem de perguntar para quem você ama sobre como você está agindo com essa pessoa e se cale e ouça. Singeleza, humildade e coragem. Você precisa dessas três coisas.
Tem um psicólogo e psiquiatra britânico, chamado John Bowlby. John Bowlby, ele tem uma frase tão interessante. Ele foi quem criou a teoria do apego, que desde criança nós desenvolvemos apegos a pessoas e também nossos afetos. E ele disse o seguinte: as experiências precoces com cuidadores moldam nossa forma de amar. Sim, o que você é na vida adulta é o resultado do que você teve na sua infância, depois na sua adolescência e por aí em diante. E se a gente não olhar um pouquinho para trás e começar a pensar que talvez a gente precise mudar algumas coisas que a gente acha que é da gente. Você já viu alguém falar assim? Eu sou assim. Às vezes não é. Não é. Por exemplo, a solidão, diz Henry Nouwen. Amo ler os textos de Henry Nouwen. A solidão é uma ferida interior profunda. A maior parte da nossa dor vem do sentimento de que ninguém realmente se importa. É a maneira como nós fomos criados, tratados, que muitas vezes molda a gente. Eu gosto de ler Henry Nouwen, não estranhe, tá? Henry Nouwen é um padre, teólogo, escritor de mais de 40 livros. Mas ele é um gênio para escrever. Eu leio os livros dele, ele é maravilhoso. Tem uma vida fantástica. E num dos seus livros ele diz exatamente isso. A solidão é uma ferida interior profunda. A maior parte da nossa dor vem do sentimento de que ninguém realmente se importa. Quando eu olho para isso, eu penso que a gente precisa se reconectar. Eu acho que é isso que Jesus faz. Quando a gente encontra Jesus, Ele reconecta a gente com Deus, com a gente mesmo e com as pessoas. Por isso, a conversão a Jesus Cristo é uma coisa tão extraordinária. Porque ela faz com que essa reconexão aconteça. E tem um exercício que eu chamo de exercício de reconexão emocional. Gente, é interessante isso aqui, preste atenção no detalhe, tá? Escolha uma pessoa com quem teve conflito ou distanciamento. Escreva uma carta sincera. Não envie. Ok? É só para escrever. Não envie, é só para escrever. Expressando o que sente e o que deseja reconstruir. Isso ajuda a organizar a dor e buscar cura nos relacionamentos. Depois joga fora, queima, rasga. Não envie. Mas fale. A maioria das pessoas tem dificuldade de falar com as pessoas mais próximas. É por isso que a minha profissão cresce tanto. Às vezes eu recebo pessoas que só querem conversar, mais nada. Trocar uma ideia sem julgamento, sem ser condenado pelo que pensa, por aquilo que está surgindo na sua mente. Só ser ouvida, é só ser ouvida. E por último, para a gente fechar, deixa eu adiantar aqui. O trauma ele é ruim porque ele enfraquece a fé. Olha que interessante esse conceito. Eu vou passar uma pequena explicação para vocês. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasado, mas hoje precisava ser um pouquinho mais comprido. Quarta-feira que vem eu serei mais rápido, tá? Gente, quando a dor é grande, a fé pode encolher. Muitos perguntam, onde estava Deus quando isso aconteceu comigo? Essa dúvida, se não tratada, se transforma em amargura espiritual. Muita gente questiona Deus por muita coisa. Questionar Deus e não a situação, ou como você poderia mudar essa situação, pode ser uma coisa que vai desestabilizar você ou enfraquecer a sua fé. Certa vez, Jesus saiu para orar
E quando ele volta desse período de oração, ele encontra meio que uma situação complicada. Os seus discípulos tentaram expulsar um espírito maligno de um jovem cujo pai trouxe para eles orarem e não conseguiram. E aí Jesus chega, pergunta o que está acontecendo, o pai do jovem diz assim, olha, é meu filho, ele é tomado por um espírito e ele convulsiona e ele se joga no chão e seus discípulos não puderam expulsá-lo ou curá-lo. Se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda. E Jesus responde para ele, ao que Jesus respondeu, né? Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Tem hora que a gente está tão descrente, sério, tem hora que a gente está tão sem forças espirituais, tem hora que a gente está tão sem condição de lidar de novo com a mesma situação, que a gente começa a enfraquecer. Tem hora que para nós já deu, cansou, e parece que a vontade que a gente tem é de largar tudo para lá, inclusive a nossa fé. Mas de repente, dependendo do que a gente faz, da forma como a gente olha para a situação, a gente pode retomar tudo de novo. Ismael Sobrinho, ele diz assim, há um luto espiritual que precisa ser vivido por quem teve sua fé ferida pelo sofrimento. A maioria de nós orou e nada aconteceu. Nós já pedimos e Deus não atendeu. E digerir o não de Deus é difícil. Embora a gente saiba que Deus sabe por que está dizendo não, digerir o não de Deus é difícil. Viktor Frankl, ele escreveu que a fé, quando sobrevive ao sofrimento, se torna o quê? Então eu só posso acreditar que você, mesmo com todos os seus traumas, suas dores, você pode se erguer em fé e curar tudo isso. E moldar seu comportamento, sua maneira de ver a vida, seu relacionamento, ressignificar tudo na sua vida. Tudo. C.S. Lewis, teólogo e autor da Crônica de Nárnias, ele diz que a dor é o megafone de Deus para despertar um mundo surdo. Porque você já viu que tem hora que a gente só se volta para Deus mesmo na dor e no sofrimento? Pois é. Às vezes, se a sua fé está muito abalada, talvez seja o momento de você começar a viver uma restauração. E não deixar que os seus traumas espirituais, olha só, traumas espirituais, hein? A gente se decepciona com muita coisa dentro de igreja. Deixa Deus tratar isso. Aí, essa aqui você tem que levar para casa. Por favor, me promete. Tem uma coisa que eu chamo de oração da dor. Bora lá? Essa prática é importante. Escreva uma oração sincera a Deus, contando tudo o que doeu e que ainda dói. Diga o que você gostaria de ter dito no momento da dor. Leia essa oração para Deus em voz alta. Isso liberta. Mas, por favor, seja honesto. Não começa, vou escrever minha oração da dor. Ó magnânimo Deus, altíssimo Senhor, poderoso, maravilhoso, conselho. Calma. Oração da dor. Pai, por que eu me senti tão só? Cadê o Senhor? Por que no dia que eu mais chorei, nada aconteceu, meu Deus? Porque boa parte da minha vida foi marcada por sofrimento, por dor e por angústia. Escreve, fala com Deus. E depois lê isso em voz alta. E termina dizendo, mas eu ainda assim o amarei e o seguirei. Faça como o rei Davi fazia em Salmos. Faz essa oração. Isso liberta. Liberta. Então vamos orar. E vamos pedir a Deus que nossos traumas não vão mais moldar nosso comportamento. Vamos ficar em pé? Que Deus nos abençoe.
Não importa qual seja seu trauma, sua dor, Deus pode tratar você e curar você. Oremos. Pai, o Senhor é o Deus que nunca nos abandonou. O Senhor é o Deus que sempre que nós clamamos, o Senhor está lá. O Senhor é Deus presente. O Senhor é Deus bom. Sabemos que toda dificuldade está em nós e não no Senhor. Por isso pedimos que o Senhor nos abençoe com uma restauração das nossas emoções, da nossa alma, do nosso espírito. Que o Senhor nos abençoe trazendo cura para os nossos traumas, para aquilo que está moldando, Senhor, o nosso comportamento de forma ruim. Que o Senhor nos cure disso. E isso pare, Senhor, de afetar tanto a nossa vida e a vida de quem está perto de nós. Leva-nos em paz, guarda-nos e livra-nos de todo mal. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.